queria agradecer o convite feito pela Isis e explicar um pouco porque eu me senti, de certo modo, à vontade para falar sobre esse tema, embora já faça algum tempo que eu não estude ele diretamente, embora acompanhe o noticiário dos avanços tecnológicos e da ciência. No tempo do colégio, eu sempre gostei muito de física e tive facilidade com matemática. E por isso foi natural buscar um curso de engenharia. Eu estudei primeiro, fiz curso de técnica eletrônica, fiz engenharia mecânica e depois eu fiz uma formação em análise de sistemas. E depois, trabalhando já em empresas, busquei fazer um mestrado em administração, mas era muito jovem e não tinha ainda uma tese na cabeça. E saí com o título de especialista em administração. Então, mais adiante, quando eu entrei em contato com a teosofia em 97, lendo um livro de teosofia, eu descobri que as pessoas faziam dissertação envolvendo a teosofia. Então, eu fiquei com vontade de retomar o mestrado para poder desenvolver uma pesquisa que envolvesse a teosofia, que pudesse levar a teosofia para o meio acadêmico. E esta foi a minha proposta. Eu tentei apresentar um projeto de pesquisa na banca envolvendo a teosofia, mas eu diria que eu saí quase linchado. Então, o que me sobrou foi aproveitar a brecha que havia na Universidade Federal de Santa Catarina para estudar a holística, porque a holística dava conta de muitos campos de conhecimento da nova ciência, da nova era. E esta foi uma grande oportunidade. Foi uma grande oportunidade de entrar em contato com todas as novas descobertas da ciência moderna. E o que resultou na minha dissertação de mestrado, em que eu vou poder ler alguma partezinha do marco teórico para vocês aqui na entrada, então a gente poderia assim começar a apresentação. Eu peguei, existem muitos autores da holística. Frei Beto escreveu uma obra chamada A Obra do Artista, em que ele nos apresenta uma visão holística do universo. E eu começaria dizendo, de modo geral, nós vivemos o dia a dia caminhando com passos largos e firmes, calcados em nossas certezas. E nos surpreendemos quando algo de inesperado atrapalha nossos planos tão lineares e exatamente traçados. E pergunto, não estariam essas certezas fundamentadas no pouco conhecimento do mundo que nos cerca? Se não, vejamos. A Terra gira a 1.600 km por hora, ou seja, não estamos muito parados aqui sentados. A Terra gira em torno do Sol a 108.000 km por hora. O Sol, com todo o sistema solar, gira em torno do centro da Via Láctea a 830.000 km por hora. E nossa galáxia Via Láctea, junto com outras galáxias que formam um aglomerado de galáxias, viaja em direção a um grande atrator, que não se conhece o que é, a uma velocidade de 2 milhões de quilômetros por hora. E se podemos falar, estamos falando de uma estrela, nosso Sol, e de uma galáxia, nossa Via Láctea. Mas se estima que nossa Via Láctea tenha 200 bilhões de estrelas. Não são 200 mil nem 200 milhões, são 200 bilhões de estrelas. E há uma estimativa que no nosso universo, existam 200 bilhões de galáxias, com de 100 a 200 bilhões de estrelas. Agora, vamos sair deste macrocosmo e vamos volver ao microcosmo. Vamos falar de bolas de futebol, ervilhas e da Terra. Se estima que se o núcleo de um átomo fosse reduzido ao tamanho de uma bola de futebol, os elétrons que gravitam em torno desse núcleo estariam orbitando a periferia do estádio de futebol. Então, imaginem, não sei quantos tiveram a oportunidade de ir num grande estádio, como o Maracanã aqui no Brasil,
Às vezes, dependendo onde se senta, mal se consegue enxergar a bola sendo jogada. Então vejam, na verdade, no microcosmo, assim como no macrocosmo, o espaço é que é dominante. Isso estamos falando de um átomo, microcosmo. Me gusta Ricardo Acá, porque ele é o responsável, ao me presentear o livro Tradição Sabedoria, por eu entrar em contato com a Teosofia e a Sociedade Teosófica. Mudar paradigmas, valores, padrões e modelos. Valorizar a vida através do amor e do trabalho solidário. Construir uma sociedade mais digna, ética, justa e fraterna. Elevar a consciência, a solidariedade, a espiritualidade e fraternidade universais. Isto é TV Supra. Se reduzimos o núcleo de um átomo ao tamanho de uma ervilha, na média, a próxima ervilha, o núcleo do átomo mais próximo, estará a 1000 metros. O próximo núcleo de um átomo estaria a 1000 metros. Se, por outro lado, nós tirássemos todo o espaço que existem entre esses núcleos atômicos, quando a Terra, por exemplo, fosse sendo absorvida por um imenso buraco negro e todos os núcleos ficassem adensados, os núcleos dos átomos ficassem todos próximos, comprimidos, a Terra seria do tamanho menor que uma bola de tênis. Então, nós podemos perceber que, assim como no espaço cósmico, no microcosmo dos átomos e das moléculas, o que predomina não é a matéria, mas é o grande espaço que há entre cada uma dessas partículas. Isso todos são conhecimentos científicos muito interessantes, mas nos perguntamos, o que isso tem a ver com teosofia? Quero mostrar agora. Blavatsky nos diz, no livro A Chave para a Teosofia, teosofia é ciência ou conhecimento divinos. É a resposta da primeira pergunta da chave para a teosofia. O que é teosofia? Ou, como nos dizem os mestres nas cartas dos Mahatmas, publicado pela editora Teosófica, esta frase que sempre me agradou muito. A ciência, ou seja, a nova ciência, assim como os mestres escreveram, como está publicado no livro Cartas dos Mahatmas da editora Teosófica, uma frase que eu gosto muito. A ciência ou a nova ciência será a nossa maior aliada. Por isso mesmo que neste maravilhoso livro me presenteado pelo Ricardo, é dito que em 1888, Blavatsky, em sua obra A Doutrina Secreta, previu com 9 anos de antecedência, quando escreveu: até o ano de 1897 dar-se-á um grande rasgão no véu da natureza, e a ciência materialista receberá um golpe mortal, no dia em que a descoberta da matéria radiante do Sr. Crookes conduzir a um estudo mais completo sobre a verdadeira origem da luz, revolucionando todas as teorias atuais. É um fato histórico que Thomson descobriu o elétron e, portanto, demonstrou a divisibilidade do átomo a partir dos estudos das descargas elétricas em alto vácuo no tubo de Crookes, exatamente no ano de 1897. Isto é ciência? Teosofia é ciência? Teosofia é investigação científica? Agora, vamos passar rapidamente sobre alguns cientistas, investigadores e pesquisadores do século XX que vão corroborar tudo aquilo que a teosofia nos mostra. Bom, antes disso, vamos ver o que nos dizem os mestres no livro Cartas dos Mahatmas,
Practitioner. Quando queremos trazer a questão da interconexão e da holística que a ciência trabalha. A natureza interligou todas as partes do seu império através de sutis fios de simpatia magnética e existe uma correlação mútua entre uma estrela e um homem. E vamos ver como o homem é afetado por estas. Vamos começar pelo campo da psicologia. Carl Jung vai nos falar de um inconsciente coletivo, que muitos comentam a respeito, mas o que Jung realmente falou sobre isso? Jung mostrou-nos que até mesmo os nossos sonhos não são apenas nossos. As pessoas em toda parte do mundo sonham com heróis e princesas, bruxas e dragões, círculos mágicos e mandalas. Os motivos mitológicos dos sonhos e fábulas são universais, imagens de fantasia surpreendentemente similares e que podem praticamente ser encontradas em todas as partes e todas as épocas. Esses arquétipos, como Jung os designou, pertencem a uma tendência em todos nós na direção de tipos comuns de representações simbólicas. Originam-se de uma camada profunda da consciência subjacente ao nível puramente pessoal, ou seja, ele está mostrando que isso vem de uma camada mais profunda que não é específico de cada pessoa, mas é algo que estaria num substrato comum a todos. Uma camada geradora de imagens que ele denominou de inconsciente coletivo. Um livro que eu não vou me cansar de falar ao longo desta apresentação, porque é um livro maravilhoso para quem quer colocar o pé na ciência num paralelo com todos os princípios universais da teosofia. Quando eu li esse livro, eu me dei conta que a Shirley Nixon escreveu o livro que eu gostaria de ter escrito. Quando você busca Lechan, ele vai nos falar, no estudo da paranormalidade, sobre uma unidade padrão. A realidade individual é essencialmente ilusória. Basicamente, os objetos e os acontecimentos fazem parte de um padrão que, por sua vez, faz parte de um padrão maior e assim por diante. Ou seja, você tem um padrão aqui, vários padrões constituem um padrão maior que, com outros padrões, constituem um padrão maior ainda, até que tudo esteja incluído no padrão do universo. Existem eventos e objetos individuais, mas a sua individualidade é nitidamente secundária à sua existência como parte da unidade do padrão. A New Science of the Paranormal. Ken Wilber pode ser dito que é o teosofista da era moderna, quando constrói um campo de conhecimento que nada mais é do que uma tradução para a linguagem contemporânea dos conhecimentos da teosofia ao criar a psicologia integral. E que ele nos diz em um trecho desse livro, O Espectro da Consciência. O universo é comparado a uma teia de pedras preciosas brilhantes. Imaginem uma teia em que cada ponto de interconexão você tem um pequeno diamante, contendo cada pedra a reflexão de todas as demais e a sua reflexão, por outro lado, existe em todas as demais pérolas ou pedras. Uma em todas e todas em uma. Vamos dar uma relaxada, chegar no território conhecido. O que nos diz Blavatsky na Doutrina Secreta acerca desse tema? A doutrina secreta ensina que cada um dos mundos superiores, como também dos mundos inferiores, está interpenetrado pelo nosso próprio mundo objetivo, que no tocante ao nosso ponto de localização, milhões de coisas e seres estão ao nosso redor e dentro de nós, da mesma maneira como nós estamos ao seu redor, junto e dentro deles. Jan Smuts, a ele é atribuído ter cunhado o conceito, o termo holismo. Vamos ver o que ele nos diz. Jan Smuts pode ser considerado, pela sua obra pioneira em 1926, o pai da visão holística. Na sua visão unitiva,
Smuts afirma que a matéria possui o potencial da vida, da mente, postulando um contínuo evolutivo entre matéria, vida e mente. Ele cunhou o termo holismo, significando um princípio único organizador da totalidade e gerador de conjuntos, uma tendência sintética de síntese universal. E vamos ver agora mais especificamente o que alguns cientistas pesquisaram tendo esta visão como pano de fundo. Ilya Prigogine é um químico físico ganhador do Prêmio Nobel. Ele vai nos falar que os sistemas, à medida que ficam mais complexos, que ficam maiores, eles tendem a desenvolver uma estrutura dissipativa, ou seja, eles tendem a se dissipar, a se desmembrar. Mas, por incrível que pareça, ao se desmembrarem, de vez ficarem simplesmente separados seus componentes, esses componentes se reorganizam numa estrutura mais complexa, Prigogine demonstrou matematicamente que sistemas abertos, como sementes, ovos ou quaisquer criaturas vivas, chamadas por ele estruturas dissipativas, ao atingirem determinado grau de complexidade, tendem a desintegrar-se. Contudo, os componentes, em vez de simplesmente dispersarem-se, tendem a se reorganizar num novo todo, em um nível de complexidade mais elevado. É como se algum brinquedo complexo se desintegrasse em virtude de seu próprio peso, mas ao invés de ficar um amontoado de peças, as peças reagrupam-se em uma forma ainda mais complexa. A União Planetária apoia esta ideia. Lancelot White, um engenheiro filósofo, essa combinação costuma não dar. O melhor exemplo é a questão dos fractais. Eu não sei se todos dominam a questão dos fractais. Os fractais, vocês imaginem um triângulo equilátero, vocês peguem e coloquem dois triângulos do lado de cada um deles, de modo que seja a metade do comprimento de um dos lados. Então vocês têm o triângulo central e 6 triângulos nas pontas. Continuem fazendo a mesma coisa, de modo que em cada lado desses 6 outros triângulos, tenham outros 2 triângulos menores ao lado de cada um deles, e você terá agora 12 triângulos pequenos, 6 centrais e um mais central. Continuem fazendo isso ao infinito e jamais os novos triângulos que surgirão se tocarão e continuarão representando figuras geométricas como essas. E imaginem que a energia vem deste grande centro, este grande triângulo, e vai passando por todos os triângulos menores até chegar ao menor de todos. Dessa forma, podemos, por uma analogia, entender como uma energia emanada do grande centro do logos cósmico pode chegar a qualquer um de nós como uma representação igual em termos de proporções, mas somente com menor energia, como personalidades. A visão holística considera o universo como uma grande hierarquia de unidades, cada uma seguindo a sua própria trajetória de desenvolvimento histórico. Cada padrão, seja um cristal, um organismo, uma comunidade, o sistema solar ou uma nebulosa, que é algo maior que forma estrelas, possui a sua própria ordem interna e faz parte de uma ordem mais ampla, de modo que o universo é reconhecido como um sistema de sistemas, um grande padrão de padrões, ou seja, tudo se comporta como
Um sistema, ele tem a sua existência e seu significado por si, mas ele faz parte de um padrão que tem outros sistemas iguais, que são subsistemas de um sistema maior. Esse sistema maior, cada ser é por si, ao mesmo tempo, um sistema, como um corpo físico, e um conjunto de subsistemas, como seus órgãos. E cada órgão é um sistema em si e pode ser visto como um conjunto de subsistemas pelas células que compõem esse sistema. Então podemos ver que de baixo para cima ou de cima para baixo, a conexão de energia de sistemas e subsistemas para sistemas maiores acontece de forma que a teoria dos fractais é um bom exemplo de aproximação de como a energia central pode ser distribuída a todos e manifestar-se de uma maneira coesa e integrada. Então, quando as pessoas querem perguntar como que duas pessoas podem karmicamente estar relacionadas numa vida e na outra vida estar também, é que as pessoas não conseguem perceber que existe esta relação fractal e elas são como dedos de uma mão. E quando uma mão vai para um lado, os dois dedos vão juntos. Quando ela vai para o outro, os dois dedos estão juntos, porque não há essa separação. Aqui está uma outra obra muito bela, de Teilhard de Chardin, O Fenômeno Humano. E ele vai nos dizer, quando fala que o universo como um todo, quanto mais distante e profundamente penetramos na matéria, através de métodos progressivamente mais poderosos, mais somos confundidos pela interdependência de suas partes. Cada elemento do cosmos foi positivamente tecido por todos os demais. É impossível cortar essa teia para isolar uma parte sem que ela fique desemaranhada e rasgada em todas as suas extremidades. Porque o texto é um pouco longo, mas apenas vai demonstrar que os físicos do século XX, à medida que eles tentaram descobrir as partículas subatômicas, as partículas teimavam em continuar se dividindo e no final nem o próton nem o nêutron eram as partículas menores. E pelo contrário, algumas partículas subatômicas que serviam, quando se dissipavam, se combinavam formando outras partículas que não aquelas que eles tinham desmembrado. Então, eles, como outros autores conseguem nos falar, na nossa visão, nossos sentidos, eles são enganosos, porque talvez uma figura como esta, de uma pessoa sentada em meditação, fosse mais próxima da realidade do que nós vemos realmente. E assim eu passo rapidamente por esses 3 slides, apenas para dizer que esta visão sustenta o argumento filosófico e religioso antiquíssimo de que a experiência sensorial não é confiável, é enganosa, representa maia ou ilusão, que não se coaduna com a realidade. Para dizer que no final, os campos representam muito mais a realidade do que os objetos em si. Os objetos são simplesmente um ponto do universo em que aquele campo está mais adensado. Como Einstein fala, o campo gera matéria, faz com que surja de sua própria essência e a retrai para o nada. O campo não é um estado de nada, mas contém a potencialidade para todas as formas do mundo das partículas. Blavatsky fala acerca do vazio da plenitude aparente, ou seja, aquilo que aparentemente parece pleno é um grande vazio. Nós vimos no começo da apresentação que é tudo um grande espaço, né? E ao contrário, a plenitude do aparente vazio. Aquilo que parece vazio nas dimensões superiores realmente é o que é pleno, o campo é pleno de potencialidades. Então, durante séculos, a teosofia e a filosofia oriental defenderam uma visão como esta. O novo conhecimento oriundo da física apoia e corrobora uma visão antiga. Fritjof Capra foi um grande pesquisador que montou uma equipe de pesquisa para agregar todo esse conhecimento que a nova ciência estava fazendo no mundo e tentar escrever isso em livros que estivessem ao alcance de pessoas comuns como nós. E ele fala, em certa parte desse livro, o Brahma dos hindus, o Dharmakaya dos budistas e o Tao dos taoístas talvez possam ser vistos como o supremo campo unificado,
do qual se originam não somente os fenômenos estudados na física, mas também todos os demais fenômenos. Eu poderia avançar falando aqui das descobertas do modelo holográfico de David Bohm, um físico conhecido de todos, e do paralelo com o Bhagavad Gita. A realidade, segundo Bohm, é vista como um todo contínuo, contendo cada fragmento, cada célula, átomo, pequena porção de matéria, todo o universo. Como numa fotografia holográfica, eu acho que todos já conhecem essa fotografia que você corta pedaços de algo que foi fotografado daquela forma e mesmo aquele pedaço continua reproduzindo a imagem, só que um pouquinho menor. Toda imagem de objeto está contido em cada fragmento. Conforme Bohm, há uma ordem explícita ou ordem revelada, ou seja, aqueles objetos que vêm ao nosso conhecimento, a manifestação de uma realidade de uma outra dimensão mais profunda. Esta é um padrão chamado de uma ordem implícita, é algo que vem acima, é como o duplo etérico que organiza a formação do corpo físico. Esta ordem implícita supõe, conforme Bohm, uma realidade infinitamente além daquilo que chamamos matéria. A própria matéria nada é senão uma ondulação nesse princípio, ou seja, a ordem implícita como o campo é ele o principal, ele é a grande realidade, o espaço potencial é a grande realidade. E os objetos são apenas um pequeno reflexo, um ponto em que se concentra essa energia. Não vamos falar, mas o neurofisiologista Carl Pribram utiliza esse mesmo modelo no estudo do cérebro e por isso se sabe hoje que mesmo se retirando, se perdendo partes do cérebro em determinado acidente, outras partes, como no modelo holográfico, dão conta, a mente dá conta de trabalhar outros processos. John Wheeler, considerado um dos maiores físicos teóricos, o grande homem da física teórica, concluiu que o espaço possui um número infinito de dimensões. Contemplando a física, ele achou que deveria haver um superespaço além da esfera quadridimensional, possuindo um número infinito de dimensões. E por isso depois vem a teoria da energia, a teoria das cordas, tudo vem a reboque disto. A teosofia nos ensina que até mesmo este espaço ampliado de Wheeler constitui apenas a expressão exterior do espaço universal da metafísica. Escrevendo antes da época mesmo de Einstein, Blavatsky implicitamente expressou que o espaço possui mais do que 4 dimensões, quando a ele se referiu como tendo 7 peles, em outra parte como adimensional. Assim, a atualidade nos faz presenciar um momento histórico em que a física corrobora a existência de uma realidade imaterial do qual surge o mundo físico. Também uma reflexão neste maravilhoso livro de Shirley Nixon, com 50% de desconto. 40 a outros 50 cientistas que estão neste livro. Mas temos pouco tempo. Muito obrigado.